Eu queria convidar, então, agora o Luiz Fernando Pinto Johnson, da Bahia, que é médico oncologista do Grupo Oncoclínicos, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, que vai falar quais os pacientes devem ser operados, estratégias para reduzir a mortalidade. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para estar nesse evento, que realmente já é um evento consagrado há vários anos. Agradecer ao Núcleo de Oncologia da Bahia, principalmente, em nome do Dr. Eduardo, que está aqui presente. E a missão ingrata essa que me deram, porque pedir a um cirurgião que selecione paciente para cirurgia é difícil, né? O cirurgião tende a operar muito. Então, é bem complicado. E a má notícia é que a gente não tem grandes dados para a gente definir quem deve e quem não deve ir para a cirurgia. Então, a verdade é que a gente tem uma idade média de diagnóstico de 67 anos, isso considerando os dois tipos de tumores que a gente está conversando hoje aqui, estômago e esôfago. 30% desses pacientes têm mais de 75 anos, isso tem sido uma realidade mais verdadeira a cada dia que passa, então a gente tem se confrontado com pacientes de 80, 85 anos com esses tumores, o que é um problema para todo mundo, né, para o oncologista clínico, para o radioterapeuta, para o cirurgião. Os pacientes mais velhos, nós, na verdade, temos uma tendência a fazer um tratamento mais conservador, considerando apenas a idade, né? E a idade a gente sabe que necessariamente não é um fator de limitação a qualquer tipo de tratamento, que a gente sabe que os idosos, de fato, quando complicam, têm uma reserva funcional menor e tendem a responder, a ter uma evolução pior do que os pacientes jovens. Mas os idosos complicam tanto quanto os pacientes jovens, a incidência de complicações é semelhante. A gente sabe que a cirurgia é o tratamento curativo predominante, né? O Dr. Diego já levantou já me ajudou bastante aí em quem não operar. Então, altos índices de morbidade, então a gente chega a 14% para gastrectomias e até 60%, a depender do trabalho que você lê em esofagectomias. Então, a esofagectomia, de fato, é o grande calo do cirurgião. Não há nenhum cirurgião que opere esôfago hoje que não sinta um certo calafrio quando indica uma cirurgia dessa. Então, é uma cirurgia complexa, de grande demanda, não depende só da expertise do cirurgião, mas da expertise do anestesista, dos fisioterapeutas, nutricionistas e assim por diante. Então, considerando isso, e a idade, a gente vê que a idade em pacientes de esôfago especificamente, ela aumenta conforme a idade. Então, de fato, existe uma tendência que a gente indique menos pacientes em pacientes mais idosos. Nos melhores centros, pacientes acima de 80 anos têm um índice de mortalidade de praticamente 20%. Né? Então, é extremamente alto quando a gente considera um tratamento cirúrgico. E, obviamente, que, falando isso tudo, a preferência é que esses tratamentos cirúrgicos sejam feitos em centros de grande volume cirúrgico, porque a gente consegue conciliar a expertise do anestesista, do cirurgião, de todas as outras especialidades correlatas a esse momento cirúrgico. Então, nosso grande problema hoje é decidir quem vai e quem não vai para a cirurgia, no sentido não da indicação do câncer propriamente dito, mas olhando para o paciente, né, da operabilidade, não da ressecabilidade. E falando nisso, então, o que a gente tem que considerar? A expectativa de vida daquele paciente, né, considerando o alto risco cirúrgico. E o fundamental, eu coloquei isso em amarelo justamente para ressaltar isso aqui, não a idade, mas assim, o status funcional do paciente. Então, aquele paciente que a gente literalmente olha para ele e o considera frágil, provavelmente é um doente ruim para um evento cirúrgico. As comorbidades associadas, que obviamente com o passar do tempo elas são maiores, então os pacientes idosos têm mais comorbidades associadas. A depender das comorbidades, a gente não indica cirurgia, então pacientes com doença coronária importante, doença pulmonar obstrutiva crônica importante, e assim por diante, a gente tende a indicar o tratamento clínico exclusivo. Logicamente que o tratamento cirúrgico ele deve ser muito bem discutido com os familiares e os pacientes, porque não é todo dia que você diz para um paciente que ele tem 10 a 20% de chance de morrer do evento cirúrgico. E isso é extremamente assustador para quem ouve isso. Então, tem que partir do paciente também o desejo de se submeter àquele procedimento cirúrgico. O risco relacionado ao tratamento proposto, tumores loco-regionalmente mais avançados, obviamente tem um índice de complicações muito maior. O estadiamento da doença,
né? Eu não coloquei aqui, mas também considerar o resultado do tratamento que eventualmente é feito perioperatório ou pré-operatório. E é o que Diego bem ressaltou aqui, pacientes que têm uma resposta completa, deve ser discutido com esses pacientes, focando em doença esofágica especificamente, o tratamento cirúrgico ou não, né? E o paciente que é ruim para o tratamento clínico, seguramente é ruim para o tratamento cirúrgico. Então, pacientes com performance status menor do que 60%, ECOG maior do que 3, seguramente não deve ser pensado em tratamento cirúrgico. E como o Diego bem ressaltou também, a discussão multidisciplinar é extremamente importante para que a gente decida qual paciente a gente vai escolher para o tratamento cirúrgico. Infelizmente, nós não temos uma regra muito clara em relação à indicação de que paciente a gente pode ou não pode, né? Os extremos são óbvios, aqueles pacientes que ficam de condição clínica satisfatória para um procedimento cirúrgico, a gente discute e indica. O que é que a gente pode fazer para evitar, que acho que seria a grande pergunta, o que é que a gente, como cirurgião, pode fazer para que esse paciente tenha um risco menor de morrer ou de complicar durante a cirurgia? Então, a gente já viu, o Diego mostrou, para não ser repetitivo, mas a indicação cirúrgica ela é muito clara. Então, todos os guidelines que você olha, o paciente é clinicamente adequado para se submeter a um procedimento cirúrgico. Como é que esse paciente é considerado clinicamente adequado? Depende do feeling do oncologista clínico, depende do feeling do cirurgião e assim por diante. Então, toda uma avaliação pré-operatória para definir os riscos cardíacos e riscos pulmonares, de complicações pulmonares são feitas, e esse paciente tem um risco definido, e a partir daí você discute, como a gente já viu, familiares, oncologistas, etc., a indicação da cirurgia ou não. Então, a gente vê que o tratamento predominante, de fato, é o cirúrgico, né? Aqueles que não são candidatos à cirurgia, eles vão para tratamento paliativo, propriamente dito. Então, a gente falando em câncer gástrico, a cirurgia, de fato, é fundamental no tratamento cirúrgico. Quando a gente fala de junção esôfago e junção gastroesofágica, a mesma coisa, adenocarcinomas, a gente tem vários esquemas, a cirurgia sempre é considerada no protocolo. Os pacientes que são clinicamente satisfatórios para uma cirurgia, a gente fala em adenocarcinoma, mas também para carcinomas epidermoides exatamente a mesma coisa, não é? Para aqueles pacientes que não respondem de forma completa, a cirurgia ela é indicada independentemente. Definir se esse paciente vai ou não para a cirurgia continua sendo nosso problema. Então, uma vez que a gente sabe que o paciente tem indicação cirúrgica, como é que a gente pode definir se esse paciente vai ou não vai, e se for, de fato, como é que a gente faz para diminuir o risco cirúrgico. Então, a gente tem uma série de fatores que a gente pode intervir tanto no pré-operatório como no transoperatório e, sobretudo, no pós-operatório. Então, a gente sabe que os pacientes se recuperam pior ou têm mais índice de complicações são aqueles pacientes que vão para a cirurgia com pouca informação, né? Vão ansiosos, com medo do procedimento cirúrgico, o cirurgião não explicou de forma adequada que tipo de cirurgia vai ser, como é que é o pós-operatório, onde é que esse pós-operatório vai ocorrer. Né? Aqueles pacientes que já têm uma disfunção orgânica pré-operatória também tendem a ter mais complicações, logicamente. A resposta ao trauma, que a gente pode minimizar durante o ato cirúrgico, seja com o tipo de cirurgia ou com algumas outras intervenções que a gente vai ver, também é importante. Evitar hipotermia no transoperatório. Náuseas e vômitos no pós-operatório também são complicações, broncoaspirações e assim por diante. O ilho prolongado é um fator de alto índice de morbidade nesses pacientes. Como é que a gente pode intervir para que isso ocorra em menos tempo? Há uma prática extremamente comum ainda hoje, o jejum prolongado desses pacientes. O paciente que vai operar às 7h30, ele fica em jejum. Quando ele vai começar a cirurgia, já se passaram mais de 12 horas e assim por diante. Falta de sono, a presença de drenos e tubos, a colocação de catéteres e assim por diante. Então, esses pacientes, a gente pode intervir fazendo informação pré-operatória adequada, explicar ao paciente o procedimento, fazer com que esse paciente entenda qual é o tipo de cirurgia, o que é que ele precisa fazer no pós-operatório, né? Otimização das funções orgânicas, e isso é uma coisa que
A maioria de nós cirurgiões não temos essa preocupação em encaminhar esse paciente para o fisioterapeuta, por exemplo, no pré-operatório, otimização nutricional e assim por diante. Especificamente nesse grupo de pacientes que normalmente são etilistas e eventualmente tabagistas também, pacientes precisam parar de beber, precisam parar de fumar, né? Os índices de complicações eles triplicam nesses pacientes, né? O anestesista com bloqueios anestésicos adequados, acompanhamento de analgesia pós-operatória, cirurgia minimamente invasiva. Então, a cirurgia minimamente invasiva em esôfago e estômago, aqui no nosso meio, é relativamente recente. Então, a gente não vê isso com muita frequência, mas, de fato, melhora muito o índice de morbimortalidade. A normotermia, prevenção de náuseas, alimentação precoce, que é um outro dilema, é um outro dogma que o cirurgião tem que trabalhar também. O cirurgião gosta de dar, principalmente em esôfago, depois do 7º dia. Então, isso é uma coisa que a gente pode e deve mudar. Evitar o uso de opioides e cuidados pós-operatórios baseados em evidência. Então, com isso, a gente tem o ERAS, que foi desenvolvido no final da década de 90, publicado por um anestesista, que é a recuperação cirúrgica pós-operatória melhorada, né? Isso foi publicado em 97, e a ideia é que seja feita uma intervenção multimodal nesses pacientes com intenção de diminuição do estresse cirúrgico, mantendo assim a função orgânica, reduzir a morbidade, e acelerar a recuperação desse paciente no pós-operatório. Então a ideia é que ele tenha uma alta mais precoce com diminuição da morbimortalidade. Então, a intervenção multimodal nesses pacientes, como eu já falei, informação pré-operatória, atenuação do estresse cirúrgico, controle da dor fundamental, exercícios para melhorar a performance e status desses pacientes e a nutrição, tanto enteral quanto oral pré-operatória, são extremamente importantes. E abordagem multidisciplinar, não só do oncologista clínico e do cirurgião que é oncológico no caso, mas enfermeiras, cirurgiões, anestesistas, fisioterapeutas e nutricionistas. É necessário para esse tipo de cirurgia que tenha uma equipe multidisciplinar atuante, especificamente para esse tipo de cirurgia. Então, como é que é isso na prática? Então, cuidado primário, otimização pré-operatória do índice de hemoglobina, correção das comorbidades prévias quando possível. No pré-operatório ainda, nutrição. Esses nossos pacientes de esôfago, principalmente, normalmente são desnutridos no pré-operatório, então a gente precisa se preocupar com isso. Evitar tempo de jejum prolongado. Oferecer carboidrato, bebidas com carboidrato a esses pacientes 2 horas antes da cirurgia para minimizar a hiperinsulinemia e com isso diminuir os riscos infecciosos. Evitar o uso de medicação pré-anestésica, profilaxia trombótica. Esses pacientes, durante o ato cirúrgico, logicamente, o uso de antimicrobianos no intuito profilático, analgesia multimodal, então o anestesista fazer mais de um tipo de... A gente sabe, por exemplo, que para esôfago especificamente, o bloqueio torácico alto faz uma diferença enorme em relação às complicações pós-operatórias. Prevenção de náuseas e vômitos de forma ativa. Evitar o uso da hipervolemia, né, que era uma prática comum no transoperatório desses pacientes, e com isso aumenta o íleo, inclusive. Prevenção da hipotermia, logicamente, e o uso da cirurgia minimamente invasiva. E no pós-operatório, ainda o manejo hídrico, ou seja, não ofertar a esses pacientes excesso de volume, o controle glicêmico pós-operatório, preocupação com a nutrição pós-operatória precoce, mobilização precoce, remoção precoce de catéteres, que também é outro dogma para o cirurgião, a retirada de sondas o mais precocemente possível, analgesia oral de preferência e evitar sempre o uso de opioides. Então, eu só queria ressaltar aqui em relação à nutrição, e falando nisso porque nossos pacientes são, na maioria das vezes, têm algum grau de desnutrição no pré-operatório. Então, a gente sabe que a desnutrição causa uma piora na cicatrização, aumenta o índice de decências de suturas e o índice de complicações infecciosas, aumentando, assim, a mortalidade intra-hospitalar. Então, esses pacientes devem ser encaminhados a nutricionista, fazer terapia nutricional pré-operatória e, de preferência, com imunonutrição. Então, todo paciente desnutrido deve fazer isso no pré-operatório, todos os pacientes com câncer de preferência e aqueles com cirurgia gastrointestinal alta são recomendações da ESPEN que esses pacientes façam isso de forma pré-operatória 10 a 14 dias antes da cirurgia.
Quando a gente fala especificamente do programa ERAS, do protocolo ERAS para esôfago, a gente tem alguns dados, a maioria dos trabalhos não são prospectivos, não são randomizados, a gente tem pouco dado na literatura em relação a isso, mas o que a gente vê é que para coloretal, principalmente, que foi o ERAS foi feito para isso, melhora significativamente os resultados pré-operatórios. Uma meta-análise já bem antiga, de 12 anos atrás, sugere redução de complicações e dias de internamentos nesses pacientes. Para esôfago especificamente, o ERAS publicou agora no final do ano, no começo desse ano, apenas todo o protocolo que vai ser feito para essa otimização pré-operatória. De fato, precisamos de mais estudos prospectivos e randomizados, e é um protocolo extremamente factível de ser feito. Então, esse guidelines é o que foi publicado recentemente agora. O ERAS é baseado em 17 linhas de cuidado. O ERAS para esôfago especificamente tem 39. Né? Para vocês terem uma ideia do que a gente, dos problemas que a gente tem com o esôfago. Então, os 39 são acrescidos aí do transoperatório, de uso de anestesia com ventilação dos 2 pulmões e não de um pulmão só, e assim sucessivamente. Então, a gente tem 39 mudanças, 39 sugestões para que isso ocorra. Vou passar aqui rapidinho, mais 2 minutinhos só. Especificamente para a laparoscopia, e aí a gente fala em gastrectomias, a grande maioria dos trabalhos em gastrectomias, esofagectomia. A gente percebe que o início do ritmo intestinal é mais precoce naqueles pacientes que fazem o protocolo ERAS, primeira evacuação também. O tempo de internamento a gente vê que tem uma redução significativa, estatisticamente significativa, quando você faz o protocolo ERAS. O índice de complicações também parece menor, né? Isso ainda não se traduziu em mortalidade para esôfago e estômago, porque a gente não tem trabalhos adequados, mas já acontece para câncer coloretal. Especificamente para câncer gástrico, o ERAS também feito em 23 estudos, apenas 14 randomizados, 2.686 pacientes, mais ou menos dividido entre cada um, entre cuidados convencionais e o ERAS, muita heterogeneidade entre os estudos, e ressaltar aqui também tem curva de aprendizado em gastrectomias laparoscópicas, e eu vou explicar um pouquinho na frente por quê. Então, quando a gente faz o protocolo ERAS, o internamento ele diminui em termos de dias. A morbidade pós-operatória, ela também, principalmente na cirurgia aberta aqui a discussão da maior morbidade em laparoscopia, provavelmente pela curva de aprendizado, da época que esse trabalho foi publicado, puxou um pouquinho para o convencional. A taxa de readmissão hospitalar, pelo menos nesses estudos, é um pouquinho maior para a laparoscópica, na verdade, para os 2 grupos, provavelmente por se tratar de uma cirurgia maior em pacientes mais complexos, então a taxa de admissão é um pouco maior no grupo do protocolo ERAS, isso não afeta necessariamente mortalidade ou outras coisas. Quando a gente olha também, o retorno à motilidade intestinal também é mais precoce nos pacientes submetidos a gastrectomias no protocolo ERAS. O custo, coisa fundamental que a gente vem estudando mais e mais agora, é muito mais baixo quando você faz o protocolo ERAS. Então, basicamente, o ERAS é isso, né? A gente tem uma série de intervenções que podem ser feitas, né? Algumas coisas feitas pelo anestesiologista e outros do grupo do tratamento multidisciplinar. E para o cirurgião cabem algumas questões, como o não preparo de cólon, que também tem sido, que é um dogma na cirurgia, alimentação precoce, isso se refere à alimentação via oral, a maioria dos estudos não mostra diferença em termos de decência de sutura quando você faz alimentação oral precoce. Evitar o uso de drenos, né? Também é outro dogma, a única justificativa que a gente tem hoje é que nunca se arrependeu de ter colocado um, né, na grande maioria dos casos. Não para esôfago por causa do pneumotórax, mas a retirada precoce é sugerida. Então, evitar o uso de soro no pós-operatório, que também é um dogma na cirurgia, e alta precoce. Então, a nossa grande discussão e isso cabe ao cirurgião, é manter a tradição ou se basear em medicina baseada em evidências. Obrigado.